Alegria e paz. Eu sou Altieres dos Santos, escritor e palestrante, consultor para a catequese da editora Paulus, e este é o Perfil de Catequista. É uma alegria receber você conosco. Nós faremos uma caminhada por alguns temas importantes da vocação, espiritualidade, ministério e missão das catequistas e dos catequistas de todo o Brasil. E é um prazer ter você conosco. Peço que desde já você então sinta-se à vontade para participar, para apresentar as suas considerações, para falar conosco, interaja, escreva, isso é muito bom. Assim eu posso também acompanhar o que você tem a dizer. A Paulus tem uma preocupação especial com a formação de quem cuida da formação do povo católico de Deus. Isto está a cargo de milhares e milhares de pessoas que no Brasil assumem uma missão importante, marcada pela doação, pela generosidade e por muitos desafios. Ser catequista no Brasil não é fácil. Como diz o nosso querido irmão Nery, ser catequista no Brasil é uma rebeldia do Espírito Santo. Então, nesse sentido, a Paulus, apoiando a formação das catequistas e dos catequistas, apresenta o perfil de catequista para que nós possamos pensar como a nossa vocação é importante e ela faz a diferença. O Brasil tem uma história a ser construída, e essa história passa muito pelas mãos daquelas pessoas que ajudam, auxiliam, impactam na formação. E você é uma dessas pessoas. O Brasil, já muitas vezes chamado Terra de Santa Cruz, é onde o Evangelho floresce no coração das pessoas. Há muitos espaços na nossa sociedade para que isso possa acontecer. E isso pode acontecer da melhor forma possível com a presença de tantas pessoas ocupadas e empenhadas com seus melhores dons, o seu tempo na evangelização. Por isso, a gente reflete sobre a importância de quem se doa de coração generoso para tantas e tantas pessoas, sem nem mesmo esperar nenhum tipo de retribuição. Estamos falando de você. Nessa história que nós temos por construir no Brasil, você, catequista, é uma pessoa essencial, porque parte de você, parte da tua missão, parte do teu chamado, o encontro que o Evangelho pode fazer com cada pessoa. É a partir da ação que você desempenha no mundo, é a partir das palavras que você deposita nos corações, do olhar que você estende a todas as pessoas, que a palavra de Deus pode ser comunicada e pode alcançar tantas e tantas realidades. Então, catequistas, saibam, vocês são um ponto essencial na evangelização. Isso é algo muito bonito, é um presente dado por Deus. E por isso, o nosso primeiro tema para refletir é o tema justamente que dá nome a esta programação, Perfil de Catequista. Um olhar atento sobre um dos documentos mais interessantes escritos para nós e também escrito por nós catequistas, que é o Diretório Nacional de Catequese, nos ajuda a entender do que exatamente estamos falando quando falamos da realidade de uma catequista, de um catequista. Primeiramente, catequista é quem tem os pés no chão e os olhos colocados em Deus. É quem tem as mãos na missão, mas tem os corações elevados ao alto. Esse é o catequista, esta é a catequista. Diz o nosso Diretório Nacional para a Catequese que o perfil do catequista é um ideal a ser conquistado olhando para Jesus, modelo de mestre, de servidor e de catequista. E 3 são as motivações e os modelos que você precisa ter na tua missão. O modelo de mestre, de servidora, de servidor e, principalmente, de catequista. Quando se fala de catequista, nós falamos de uma pessoa que se coloca como modelo de servidor, modelo de atenção, modelo de humanidade. Sem dúvida, catequistas são modelos de muitas formas de interagir. Sem dúvida, catequistas são modelos em todas essas realidades. Você é um modelo em tudo aquilo que você faz de bom para as pessoas. O nosso diretório para a catequese nos lembra que Jesus próprio se ofereceu como modelo e você, o nosso diretório, nos lembra que Jesus mesmo se ofereceu como modelo e Jesus é o nosso guia seguro para que o nosso ministério como catequistas possa alcançar todos aqueles que foram confiados a nós. Alguns pontos são importantes nisso que estou dizendo. Catequista precisa ser, antes de mais nada, uma pessoa completamente entregue a Deus, que nos seus pensamentos,
nos seus sentimentos e nas suas ações, tenha primeiramente em vista o olhar voltado para Deus. E tendo o olhar voltado para Deus, é normal, é natural, espera-se que uma pessoa também tenha o olhar voltado para os irmãos. Somente assim nós vamos conhecer a fé que nós professamos. É algo muito curioso quando encontramos alguém que alega professar a fé em Deus Criador, mas na sua forma de ser não reflete isso nas pessoas, nas criaturas ao seu redor. Por isso, a coerência entre o que acreditamos e o que praticamos é essencial. Isso faz parte do perfil de uma catequista, de um catequista. Uma das primeiras qualidades que são necessárias para quem se dispõe a ensinar o Evangelho, a ensinar o caminho da vida, é a qualidade de gostar das pessoas, querer bem a elas. Catequista, então, é uma pessoa de relações, é uma pessoa que consegue se conectar com as outras, consegue entendê-las e consegue também, olhando para as suas vidas, fazer uma leitura de como é possível auxiliá-las. Eu tenho certeza que isto é uma das qualidades mais essenciais de alguém que se coloca como anunciador do Evangelho. O Diretório Nacional de Catequese diz que catequista é pessoa que ama viver e se sente realizada. Assume seu chamado com entusiasmo, como realização de sua vocação batismal, compromete sua vida em benefício de mais vida para seu próximo. Catequista, então, é quem assume na sua própria prática, na sua existência, o batismo que todos recebemos. O ministério que nós temos, que é o ministério de alcançar os corações, sem dúvida, se baseia nisso. Catequista é a pessoa que ama viver e também se sente amada, se sente realizada. Por isso é necessário que um dos primeiros cuidados que você tenha como catequista seja o cuidado com a sua pessoa. Porque é cuidando de você mesma, cuidando de você mesmo, que você conseguirá depois estar disponível para cuidar dos outros. Não se pode organizar o mundo se a nossa própria casa ainda não foi organizada. Organiza o teu coração primeiro, organiza a tua vida, a tua realidade, para que você se sinta livre para ir ao encontro dos outros. Ser catequista no mundo atual não é uma missão fácil. Nós estamos lidando com muitas situações difíceis a cada dia, desafios que parecem se multiplicar, e por mais que nós nos preparemos, sempre é possível olhar ao nosso redor e ver que toda a preparação que temos ainda nem sempre é suficiente. Olhando com atenção a tua vida hoje, você pode facilmente perceber quantas são as situações ao teu redor que precisam de uma atenção especial. Você pode ver quantas são as pessoas que dependem, muitas vezes, de que alguém possa lhes mostrar um caminho que nem sempre é tão difícil, mas para quem não consegue ter esse olhar para o alto, é difícil de ser encontrado. Você é essa pessoa. A pessoa que ama é a pessoa que também pode ensinar a amar. Quem não consegue amar, é muito difícil que possa ensinar as outras pessoas nesse sentido. Catequista também é pessoa de maturidade humana e de equilíbrio psicológico. Duas qualidades muito valorizadas hoje e nem sempre encontradas. Essas qualidades são qualidades que inicialmente pertencem a uma pessoa que se coloca a serviço, mas também pertencem a uma pessoa que se coloca como mestre, como mestra. Maturidade humana é a própria capacidade que você tem de sair dos teus problemas, mesmo que eles sejam muitos, e ir em direção ao problema do outro. Esse problema que o outro pode ter, que pode muitas vezes anular a sua tranquilidade, a sua humanidade. Como nós sabemos, os problemas são sempre nossos, mas o sorriso é das pessoas. Catequista é quem coloca muito essa máxima em prática. E o equilíbrio psicológico é algo também essencial porque a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa agitação, muitas vezes pode nos deixar inquietos e nos deixa de fato. É muito comum você observar como as pessoas hoje estão aceleradas, como as pessoas hoje estão participando de um ritmo mais intenso em todas as coisas e, claro, isso gera um desgaste natural. Você, na tua missão, como formadora e formador de almas, precisa perceber esse desgaste natural das pessoas. E precisa também ter as palavras corretas,
precisa também ter a ação correta para falar com elas. Isso faz parte do que nós entendemos como uma das principais qualidades de quem cuida das almas que Deus nos enviou. Essa qualidade é a atenção. A atenção não é apenas olhar para uma pessoa e ouvi-la. A atenção vai além. Quando você dialoga com o teu catequizando, é preciso que os teus olhos estejam habituados, a tua visão esteja preparada e a tua inteligência treinada para perceber como é que você pode ajudá-lo ainda mais, a partir do que ele lhe diz, lhe relata e até mesmo das coisas que ele não fala. Tudo isso passa, primeiramente, pelo teu equilíbrio interno, mas passa também por uma situação de olhar com atenção e com profundidade. Observe, quando você puder, duas pessoas que se amam e a forma como elas se olham. Elas têm a capacidade de olhar-se uma à outra como se nada mais existisse no mundo. E naquele olhar, que não é um olhar vazio, elas percebem múltiplos códigos, múltiplas comunicações em uma linguagem silenciosa, mas intensa. A linguagem que nós devemos praticar com os nossos catequizandos também é uma linguagem silenciosa, porém intensa. Faz parte, entre vários elementos que nós devemos cultivar, essa capacidade. E de tudo isso que estamos dizendo, é importante lembrar que há um alicerce, há uma base. Essa base é propriamente aquilo que nos sustenta para que nós não caiamos e para que nosso olhar possa sempre se estender de forma mais profunda para conseguir alcançar toda a realidade e qual o sentido da nossa missão. Essa base chama-se espiritualidade. Catequista precisa ser pessoa de profunda espiritualidade. Não apenas porque se declara um seguidor de Cristo ou uma seguidora de Cristo, mas porque, por muitas vezes, catequista é o rosto de Cristo, é a presença de Cristo para tantas e tantas pessoas. Espiritualidade compõe muitos aspectos dentro da pessoa. A espiritualidade primeiro se manifesta em uma pessoa na forma como ela se relaciona com ela mesma, com os outros e com Deus. A forma de nos relacionarmos conosco pode nos indicar como a nossa espiritualidade é amadurecida ou não. Pessoas que conseguem ter a visão voltada apenas para si mesmas e que na nossa cultura são chamadas de egoístas, são pessoas imaturas e ainda desequilibradas que não conseguem incluir no seu universo de vivência as outras pessoas ou os outros seres. Você precisa conseguir incluir as outras pessoas. Já é parte da tua missão. A ação de uma catequista, de um catequista, é como um foco de luz projetado sobre a pessoa e que acompanha aquela pessoa nos percalços, na sua jornada e em tudo o que faz. Este foco de luz só pode provir da espiritualidade. A nossa sociedade é uma sociedade que se preocupa com a formação das pessoas. Valorizamos o conhecimento. E quando se fala em valorizar o conhecimento, sabemos que há muitas pessoas preparadas, propagando o conhecimento, formando as pessoas, divulgando o saber. Para que a catequista não seja alguém que esteja vinculado ao universo que não é o nosso, por exemplo, sempre dizemos que catequista não é professor, existe uma marca muito distinta chamada justamente espiritualidade, cultivo interior. O cultivo interior é aquilo que permite a você oferecer um conteúdo que outras pessoas, outras situações não podem oferecer. A espiritualidade, que é algo que deve nos animar, deve ser como uma chama que ao mesmo tempo aquece e projeta sua luz no caminho onde seguimos. Espiritualidades mortas ou frias são, na verdade, crenças que não receberam a devida atenção e que perderam o enraizamento onde elas deveriam aprofundar as suas raízes de forma mais permanente, a palavra de Deus e os sacramentos. Toda ação catequética precisa estar fundada na palavra de Deus. Quando a revelação aconteceu, por iniciativa de Deus para que os seres humanos caminhassem em direção a Ele, o Verbo de Deus, na plenitude dos tempos, manifestou-se a nós. E a sua palavra ainda hoje é essa chama que nos ilumina. É essa chama que precisa estar nas tuas ações e nas tuas atitudes para que você consiga iluminar as pessoas na nossa sociedade.
É possível que existam outras luzes e é possível que exista também outras chamas. Mas a chama da palavra é única, porque Deus é a grande luz que está acima de todas as luzes. E essa luz que nós anunciamos e que nós levamos até as pessoas é a luz que efetivamente vai aquecer, iluminar e transformar a vida de todos aqueles que forem atingidos. Mas eu volto a dizer algo muito importante. A primeira pessoa a ser atingida pela espiritualidade deve ser você. É impossível que uma árvore possa produzir frutos se ela mesma não tem as raízes colocadas sobre uma terra fértil. É impossível que ela possa produzir flores se a luz do sol não recai sobre ela. E é impossível que ela faça a diferença onde ela está plantada se ela também não crescer em direção ao alto. Catequista precisa sempre ter as raízes na palavra e crescer em direção a Deus. É isso que nós esperamos que possa ser feito a partir de uma iluminação pela palavra. Catequista é pessoa da palavra. Catequista é aquele e aquela que, muito mais do que anunciar de cor as citações da Sagrada Escritura, é alguém capaz de imprimir com marcas de ouro na vida das pessoas essas mesmas palavras que saem naturalmente da tua pessoa, da tua existência, como um fluxo contínuo, porque isso é natural para você. Outro elemento do perfil de catequista é ser presença de Deus. Ser presença de Deus não é simplesmente você anunciar ou fazer o mundo todo saber que você é alguém que fala de Deus. Isso nem sempre é ser presença de Deus. Ser presença de Deus muito mais é no silêncio da tua existência, na simplicidade da tua forma de ser pessoa, você ser capaz de acompanhar o sofrimento de quem está ao teu redor com atenção, com cuidado, com gentileza e com simpatia. A presença de Deus se manifesta nas pessoas, mesmo que elas nem sempre digam que elas estão ali em nome de Deus. Como você recorda aquela antiga história onde um formador pediu para que o seu noviço o acompanhasse por um passeio na aldeia. E quando aqueles dois monges saíram, nada disseram às pessoas e ao retornarem para o convento, o noviço disse ao seu formador: nós deveríamos ter dito alguma coisa às pessoas, porque me incomoda o fato de não termos falado, se o Senhor disse que íamos evangelizar. Então, o mestre disse a ele: mas pela nossa presença nós evangelizamos. Catequista, então veja, você sempre é uma pessoa que evangeliza, até mesmo em silêncio, até mesmo na tranquilidade da tua existência. Falar, muitas vezes, é simples, fácil e direto. É algo imediato, está ao nosso alcance. Mas as pessoas têm uma visão muito clara para perceber quem é que tem a coerência de ser alguém que tem a vivência e que pode iluminar, que pode ser presença de Deus, e apenas alguém que faz propaganda disso. Nós fazemos propaganda também. A nossa propaganda, no entanto, a nossa melhor propaganda, nosso melhor cartão de visita, digamos assim, é a tua própria pessoa, as tuas próprias atitudes, a forma como você consegue conectar o teu coração, a forma como você consegue conectar o teu coração ao coração de quem está ao teu lado. E isso é algo muito bonito, há uma beleza muito grande nisso. A espiritualidade, portanto, passa, claro, pelas ações, sem dúvida, mas ela sai do interior. Por isso a comparação com as raízes. Pergunto a você, onde estão as tuas raízes? E as copas desta árvore estão indo em direção ao alto? Veja bem, tudo isso faz parte do que nós entendemos como espiritualidade. Catequista, eu costumo dizer que não é uma pessoa que nasceu em outro tempo, que pertence a outra realidade, ou talvez pertence até mesmo a um outro planeta. Catequista, você pertence a esta realidade. Os teus pés estão pisando nesse mundo. E por conta disso, é preciso saber que o perfil de catequista depende que você faça parte deste tempo, olhe o mundo que está ao teu redor. É curioso quando as pessoas dizem que o mundo está desabando e alguém não presta atenção. Você certamente já deve ter ouvido essa expressão. Nós não podemos ser essa pessoa. O mundo, sem dúvida, sempre está desabando. Pelo menos para um ou para outro irmão, para alguém que nos conhece. Se o mundo está em transformação, se ele está mudando, se o mundo sofre por muitas alterações que podem trazer benefícios ou perdas, nós devemos ser pessoas atentas. Catequista não é alguém que está fora da sua época. O tempo
em que a providência de Deus permitiu que você existisse e anunciasse a presença de Cristo, é este tempo. O mundo em que nós estamos é o mundo em que a providência de Deus dignou-se colocar-nos para que nós pudéssemos exercer o nosso ministério. Você não veio a este mundo por acaso, mas veio com uma missão. Por isso você nasceu nesta realidade, por isso você se encontrou com as pessoas que você conhece ao longo da tua vida. É para elas que Deus destinou a sua pessoa para dar a elas uma palavra de consolo, de afeto e de amor, principalmente. Essas pessoas todas, muitas vezes, nem esperam que você dê a elas esta palavra, porque a consciência de chegar até elas é sua. A pessoa que está imersa no sofrimento, a pessoa que passa por momentos difíceis, ou até mesmo alguém que não tenha consciência de que há um Deus que nos ama, que nos acompanha, há uma realidade superior, essa pessoa que não conhece nada disso, muitas vezes pode não estar esperando pela tua palavra, pela tua ação ou pelo teu sorriso. Mas você é quem deve estar preparada e preparado para isso. Por isso você deve ter os olhos fixos no mundo. O mundo está acontecendo. O planeta gira, os anos se sucedem, tudo se transforma. E você não pode ficar alheio a isso. Você vive em uma realidade que tem marcas sociais, tem marcas históricas, foram marcas construídas pelas escolhas que foram feitas antes de nós. Muitas vezes, ao olhar pela janela, você pode ver um mundo marcado pela desigualdade, pela injustiça, pela pobreza, pela discriminação e por todos aqueles antivalores que fazem sofrer o coração do ser humano. É contra tudo isso que você deve se levantar. Mas para que você faça isso, é preciso não apenas olhar pela janela da tua casa, não apenas assistir pela janela da tua vida, mas colocar a janela do teu coração diante de ti. Porque é desta janela que você tem as condições de alcançar com o teu abraço aquele que está sofrendo. E quando eu falo que o mundo está em transformação, faz parte do perfil de catequista ter consciência crítica, ter reflexão sobre o que acontece. Catequista não é um caramujo que vive dentro da sua casinha. Quando acontece algo diferente ou estranho, se recolhe. Não. Você é um anjo e as tuas asas são poderosas para que possa voar acima disso tudo e ver com clareza o que está acontecendo. Catequista não pode se calar diante das injustiças, da maldade, de tudo aquilo que faz o mundo ser um lugar pior para uma pessoa. Catequista, muito mais do que dizer que é uma pessoa da caridade, do acolhimento e da misericórdia, é ele mesmo, ela mesma, a caridade, o acolhimento, a misericórdia em pessoa. Isso faz parte de você saber que mundo é o mundo que você está pisando. E com todos esses elementos que fazem parte do perfil de catequista, um dos elementos mais importantes é a formação. Pela nossa formação, nós nos constituímos como as pessoas que somos hoje. A tua história de vida, desde quando você era um pequeno bebê no ventre da tua mãe, marcou e ajudou a definir o caminho que você tomou posteriormente. Ajudou para que você fosse a pessoa incrível que você é hoje. A nossa história de vida é marcada pela formação. A formação acontece em muitas dimensões e a partir de muitos elementos. É claro que a primeira grande e mais impactante formação é o contato com as outras pessoas, com as outras criaturas, com os outros seres que dividem conosco esta incrível e radiante aventura que é a vida. A formação, portanto, não se limita apenas a um ambiente, por vezes, visto como distante, frio, como o gabinete do conhecimento, onde lá está a ciência guardada no meio da penumbra daqueles livros. Não. Os livros nos abrem um universo vasto, fantástico, incrível, e os livros devem ser amados por nós. Os livros só podem ser amados por nós quando eles possuem uma alta dose de humanidades. E os livros só podem ser amados por nós quando eles possuem uma alta dose de humanidade naquelas páginas. Você deve amar a formação. Amando a formação, amar o conhecimento, é a partir de cada oportunidade de crescer em conhecimento, em ciência, em sabedoria, que você terá como exercitar a tua missão no mundo de uma forma mais assertiva, mais inteligente. Engana-se muito quem pensa que o conhecimento será dado do alto apenas pelo simples fato de você manifestar boa vontade em assumir o ministério como catequista. A natureza não pressupõe a graça, e o Espírito Santo não vai
transformar você em uma pessoa de conhecimento e de sabedoria se você assim não permitir, pois Ele respeita os nossos limites e as nossas liberdades. Qual é a liberdade que você dá a Deus para que Ele transforme você? Essa liberdade é sempre notada todas as vezes em que você ousa abrir um livro, ousa participar de um momento formativo, ousa buscar conhecimento. Todas as vezes em que isso acontece, você dá um passo a mais em direção à humanização do teu ministério. Você dá um passo a mais também em direção ao próximo, mas você não dá um passo a mais em direção a Deus. Você dá um salto em direção a Ele, pois Deus é o doador de todos os conhecimentos. O Espírito Santo é quem nos ampara, nos auxilia e coloca em nossa mente a iluminação necessária. Mas Ele faz isso se nós buscamos, se nós damos a Ele a liberdade. E finalmente faz parte do perfil de catequista a comunicação. O catequista deve ser pessoa de comunicação. E parte desta habilidade de comunicação envolve o fato de você ouvir mais do que falar. Engana-se quem pensa que comunicar está apenas relacionado ao fato de emitir informações, falar, pronunciar. A comunicação também acontece na escuta. E catequista sábio, catequista sábia, é quem tem a possibilidade e a sabedoria de ouvir o seu catequizando, ouvir as pessoas. Ouvindo-as, você tem como conduzi-las de forma mais segura onde elas precisam chegar. Comunicar é construir pontes. Comunicar é abrir portas, mas comunicar principalmente é você conhecendo, tendo feito a experiência de encontro com Cristo, ser você mesma, ser você mesmo, uma testemunha do que esse encontro pode fazer em tua vida, do que esse encontro pode proporcionar na vida das pessoas. Catequese significa ressoar. Nós estamos ressoando a mensagem que nós recebemos? Como é que isso tem acontecido? E quando você se apresentar diante de quem quer que seja, de qualquer criatura, de qualquer filho ou filha de Deus que divide esta realidade conosco, tenha sempre um sorriso nos lábios, tenha sempre um brilho nos olhos, para que você possa alcançar as pessoas por aquilo que você apresenta. A principal comunicação depende da tua experiência de vida. Por isso eu te convido para que nos próximos dias estejamos reunidos neste espaço do perfil de catequista, para uma partilha, uma conversa amigável e, claro, tenha certeza, será sempre um prazer estar na tua companhia conosco. Muito obrigado, eu espero que você esteja bem, desejo a você as melhores coisas da vida e que você continue fazendo pelas pessoas, pelo mundo, pelos animais, pelos seres todos, o que você faz de melhor, espalhando o amor. Muito obrigado!